Olá, boa tarde, meu amigo e minha amiga de O Dom na Escuta. Estamos reunidos em mais uma tarde para esse momento de falar sobre a Palavra de Deus. Peçamos, primeiramente, a permissão e a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa refletir de acordo com a sua santa vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, nosso assunto de hoje é ainda sobre a Palavra de Deus, e tem como tema específico o CEBI e a Palavra de Deus na formação das comunidades. Nós temos como convidada a professora Adeldata, que é lá do Centro de Formação Mandacaru, e daqui a pouco ela vai se apresentar, e vamos dizer mais aqui as qualidades, os atributos desta professora, que é comprometida com a formação e com a vida ali em Pedro II. Pois bem, a Igreja no Brasil comemora o mês da Bíblia, todos os anos, a partir do Concílio Vaticano II, sempre no mês de setembro, o mês da Bíblia. Ela está, assim, em sintonia com a Comissão Episcopal e Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O objetivo é a gente orientar a nossa atenção para a animação bíblica da vida e da pastoral. Desde a Conferência de Aparecida, que nós falamos sempre na animação bíblica, da vida e da pastoral, no sentido de fazer com que a Sagrada Escritura seja sempre cada vez mais a alma e a vida de toda a ação evangelizadora da Igreja. Esse é o nosso objetivo, porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela serve para nos instruir. O apóstolo Paulo, ele assim fala sobre a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo diz o seguinte: quanto a ti... Desculpe, aqui tem um vento que não deixa os papéis em paz. Quanto a ti, permanece naquilo que aprendeste e aceitaste com fé. E sabes de quem o aprendeste. Desde criança conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Pois bem, vendo esta síntese que o apóstolo fala e que expressa bem a origem, o sentido e o objetivo da palavra de Deus. A origem é sempre Deus, é inspiração divina. Não é algo apenas feita por mãos humanas, a partir da inspiração divina de um Deus que conduz, que caminha com o seu povo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, inspirada por ele, com o objetivo de orientar o povo de Deus no caminho da fé,
no caminho da justiça, na promoção da paz. Pois é. E este ano, especificamente, aqui no Brasil, nós celebramos o mês da Bíblia, inspirados e fundamentados no livro do Deuteronômio, com o lema: abre tua mão para o teu irmão. Deuteronômio 15, 11. O livro do Deuteronômio é um livro muito rico na reflexão teológica, sobretudo nos aspectos morais e éticos. Ele mostra as leis que regulam as relações humanas, as relações também da pessoa humana com Deus e com o próximo. E assim se destaca nesse livro a preocupação em promover a justiça. Lembra que lá o apóstolo Paulo diz para instruir, para promover a justiça. Assim, este livro do Deuteronômio, que é um livro do Primeiro Testamento, que é o segundo livro da lei. Então, essa lei é no sentido de promover a justiça. Segundo, promover a solidariedade. E esta solidariedade é com os pobres. E aqui, como categoria de pobre, o livro coloca 3 aspectos: o órfão, a viúva e o estrangeiro. Eram as 3 categorias que abrangiam toda a realidade dos pobres naquele momento, naquele contexto. Esse livro nos inspira também hoje, é fonte de inspiração para nós hoje, numa situação talvez muito mais complexa. Se nós vamos olhar o documento de Aparecida, no capítulo 4 do documento, ele traz as categorias de pobres muito mais abrangentes, muito mais aumentadas, porque a situação é muito mais grave. Não é apenas o órfão, a viúva e o estrangeiro. Aqui são muito mais pessoas. É a mulher, é os índios, povos indígenas, né? Os grupos LGBTs. Todos esses são categorias marginalizadas, categorias de pobres, também presentes. Por que são pobres? Porque são eles esquecidos, empobrecidos pela sociedade e muitas vezes até excluídos da sociedade. Sofrem marginalização, muitas vezes a perseguição, são os pais de família desempregados, e assim uma vasta lista de categorias de pobres. Pois bem, esse livro, Deuteronômio, abre a tua mão para o teu irmão. Assim ele coloca as leis para regular a situação da relação com Deus, da relação de fraternidade, relação de sororidade no seio da comunidade. Essas leis, elas se aproximam, são muito parecidas com aquelas leis que tem lá no Código da Aliança do livro do Êxodo, que também se refere à promoção do direito, da justiça, né, entre as pessoas e principalmente o amparo para com aqueles pobres e os marginalizados. Muito bem. Ao se falar na animação bíblica da vida e da pastoral, se propõe assim que tenhamos um maior conhecimento, uma melhor assimilação da palavra de Deus, desse encontro pessoal com Deus, do encontro também comunitário com Deus. A Bíblia, ela não se lê a Bíblia sozinho, se lê em comunidade, mas tem também esta relação pessoal. É um encontro pessoal com Deus, e na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E tudo isto em vista de quê? Em vista da nossa missão, em vista da palavra de Deus. Lembramos de Dom Orlando Brandes, como ele diz que a missão, nós devemos ter a Bíblia na mão, o pé no chão, a palavra de Deus no coração. A missão se faz com a Bíblia na mão. Então, é sempre em vista da palavra de Deus e da nossa missão para que essa palavra se torne vida na vida do seu povo. Esta é a nossa missão. Pois bem, e hoje nós temos como nossa convidada especial a professora Adeldata, mas antes queria dizer que, primeiramente, no primeiro domingo, aliás, na primeira semana, nós tivemos aquele tema
o mês da Bíblia e animação bíblica da pastoral. E foi apresentado o subsídio para esse mês em nossa diocese. O convidado foi o Padre Ézio. Na segunda semana, nós tivemos a palavra de Deus na formação dos leigos e leigas, com ênfase nos catequistas, com o Padre Antônio Soares. E na terceira semana, nós tivemos a palavra de Deus na formação dos padres, com o Padre Clodomiro. E hoje, a palavra de Deus, e temos como tema CEBI e a palavra de Deus na formação das comunidades. E aí, a gente pediu à professora Deodato que falasse um pouco sobre o CEBI, seu surgimento, seu método, as experiências relevantes, a importância para a formação do povo de Deus nas comunidades. Hoje, com o fortalecimento das comunidades, cada vez se faz mais necessário. Então, temos a presença da professora Deodata Maria dos Anjos. Ela é pedagoga, antropóloga, membro do Centro de Formação Mandacaru e da equipe gestora da Ecoescola Tomás Kempis, lá em Pedro II. Faz parte da assessoria do CEBI. Professora Deodata, faça também mais algum complemento da sua apresentação e fique à vontade dentro desses 20 minutos, 25 minutos, para você fazer a sua abordagem. Muito bem-vinda, Deodata, muito agradecido pela sua presença. Muito obrigada, e eu que agradeço, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, e a temática também me motiva bastante, porque é aquilo que eu mais respiro, que é a leitura popular da Bíblia, o CEBI, e também a vida nas comunidades. Acho que viver em comunidade é uma coisa muito importante e muito boa. Né? Então, o CEBI, que é um Centro de Estudos Bíblicos, é ecumênico, e como diz o Frei Carlos Mestre, ele nasceu antes de nascer, porque antes do nascimento do CEBI, em 1979, no dia 20 de julho de 1979, o CEBI havia nascido no meio das comunidades, no seio das comunidades. Então, como ele diz, nasceu antes de ter nascido, né? Então, já tinha toda essa caminhada da palavra, já se espalhava nos anos 60, nos anos 70. Então, é isso, né? O CEBI, ele tem como metodologia a leitura popular da Bíblia, né, que é uma leitura que nasce no meio do povo, que antes de nascer o texto, já nasce a leitura. Deus já se encontra encarnado no meio do povo. Né? Eu acho que o povo tem um jeito de ler a vida, e nas entrelinhas da vida, o povo tem uma experiência e uma espiritualidade muito forte. Ele vai tecendo a presença e o rosto de Deus nos seus acontecimentos. A gente não faz leitura popular da Bíblia sem ver a realidade, sem ver o chão, como Dom Juarez já dizia, sem um pé no chão, sem estar percebendo os acontecimentos e as necessidades do meio do povo. Então, eu acho assim que quando se para ouvir as histórias do povo, os seus acontecimentos, a gente vai percebendo que o pessoal vai deixando o povo, Deus vai, assim, ficando transparente, o mistério vai se transparecendo no meio do povo. Então, Deus, a gente vai percebendo que o povo acredita muito em Deus, que a vida do povo está entrelaçada com a espiritualidade do povo com Deus. Né? Então, eu acho que isso é, assim, dentro da metodologia. O texto nasce da vida, o texto nasce da realidade. Então, mas o que é a essência do texto são os acontecimentos e a presença de Deus que o povo vê
no seu dia a dia, nas suas realizações, nas suas... lhe ajudando a vencer as dificuldades. Então, é isso que a gente mais percebe, né? E aqui, nesta região, nós já estamos fazendo esta leitura popular da Bíblia há mais de 30 anos, e no ano passado a gente se encontrava para avaliar a caminhada dos 30 anos, o SEBI já tem 40 anos, mas nesta região aqui de Pedro II, e o SEBI Piauí também, que nasceu em Teresina, também já conta com seus 35 anos, né? Então, a gente fazia uma avaliação e perguntava para as comunidades como era antes e como é agora. Então, as pessoas respondiam assim: antes, nós não tínhamos a terra. Agora, nós temos a nossa terra, porque eu acho que uma dos grandes sinais da presença de Deus no meio do povo desta região foi mesmo a conquista da terra. Quando a gente começou a fazer esta leitura, onde a gente faz, nós não fazemos em todas as comunidades, é bem difícil atender. Mas as pessoas não possuíam a terra. Hoje, 80% das pessoas que a gente faz essa leitura, elas possuem já a terra, né? Nós, assim, junto com as comunidades, já conquistamos mais de 7.000 hectares de terra para essas comunidades, e também, junto com essa leitura, a gente consegue a infraestrutura destas comunidades, com a água, né, com alguns pequenos projetos, com uma vida melhor, né? Assim, a gente percebe que as pessoas têm uma vida melhor agora. Isso eu acho que é um sinal muito bom da presença de Deus. Eu também queria, assim, adentrar no mês da Bíblia, né? Eu queria falar também da leitura do livro do Deuteronômio, e tem, assim, que o Dom Juarez já fez uma explanação muito boa, tem, assim, 7 chaves desta leitura que foram sendo tecidas por muitos teólogos e também por muitos membros do SEBI. E uma dessas chaves que eu acho muito bonito é o perfume do amor de Deus no meio do povo. Como é que Deus apresenta um perfume no meio do povo, no meio desta realidade que a gente está vivendo hoje, diversos tipos de pandemias, porque tem o coronavírus, mas também a gente sabe que tem muitas outras coisas, muitos outros sinais de dificuldades, como as queimadas, como o descaso com as pessoas, como o tráfico dos seres humanos, que é também uma questão muito forte no meio do povo. E como é que esse perfume do Deus, como é que Deus se manifesta hoje? Como é que ele está vivo, está presente no nosso meio, no meio das comunidades? E aí, eu acho muito interessante aquele texto, né, que o profeta Isaías diz, quando estavam lá no exílio da Babilônia, que ele diz: nós rompemos com Deus. Aí o povo pensava: Deus se esqueceu de nós, mas o profeta dizia: como pode, né, a mãe esquecer do seu bebê? E depois acrescenta: eu tatuei você na palma de minha mão. Eu estava pensando, quando li esse texto, que é um texto que a gente podia rezar todos os dias na nossa vida, nessas dificuldades, porque chega uma hora que, nesse clima de ódio, né, que é passado, de conflitos, de carestia, de medo mesmo, de pânico que a gente está sentindo. Então, é preciso a gente dizer isso. Deus não abandona seus filhos e suas filhas. Deus
tatuou-nos na palma de sua mão. Então, eu queria, assim, deixar do mês da Bíblia este apelo, assim, quais são os perfumes de Deus que estão sendo espalhados nesses dias de pandemia? Porque muitas vezes a gente fica muito mesmo no conflito, né? E, claro, né, tem muitas coisas que a gente precisa se indignar, né? Porque o desrespeito com os direitos humanos é muito grande. E aí, mas a gente precisa se indignar, mas sem perder a ternura. Nós não podemos perder a ternura. Nós não podemos perder esse tecido, essa transparência desse Deus que escorre pelas mãos do povo simples, né? Da leitura popular da Bíblia. Quando o povo lê a Bíblia, né? Quando o povo conta suas histórias, quando o povo fala dos seus sentimentos, ele diz, foi por Deus. Deus me defendeu. Deus estava aqui. Se não fosse Deus, isso teria acontecido. Então, e hoje também na pandemia a gente diz, nós estamos nas mãos de Deus. Se a gente não tiver essa certeza, a vida fica muito dura e a gente começa a ficar com muitas dificuldades, né? Então, eu acho que isso é um ponto, assim, que nós precisamos estar muito atentos. E dentro da leitura popular da Bíblia, né, a leitura feita da vida do povo, a leitura popular, a leitura que nasce das histórias do povo, e a gente vai enriquecendo, iluminando com a palavra de Deus. E o povo vai lendo suas histórias e nós vamos refletindo com as histórias do povo de Deus que sentiu Deus presente no seu dia a dia. E é isso que a gente leva para as comunidades. Eu não aguentava mais de tanta saudade das comunidades e a gente elaborou um pequeno subsídio sobre o mês da Bíblia na linguagem do nosso povo, né? E convidamos o Wellington e fomos agora, na terça-feira, passando de comunidade em comunidade. E só dando um oi, vontade de abraçar, mas aquela alegria, aquela felicidade, aquela vontade de estudar. E, assim, eu até me fiquei bem alegre e impressionada com a alegria que aquelas pessoas recebiam aquele texto para ler em família, né? Que eu acho que também é uma coisa muito boa e é um dos pontos altos, assim, da palavra de Deus naquelas comunidades que a gente atende e da palavra de Deus na pastoral. Nós temos uma experiência muito boa em duas comunidades em que elas leem os textos da Bíblia, elas leem nas famílias. Em 15 dias vão em uma família e elas estão lendo esse texto. É uma maneira de círculo bíblico. Mas, assim, dá uma essência bem maior, porque as pessoas as pessoas vão lá na casa e lá elas se sentam e lá se reúnem e leem. Nesse tempo, esse já é o segundo texto que a gente escreve para as pessoas estarem estudando com sua família mesmo, em casa, com sua família. E assim, me admirava bastante da alegria daquele povo que sabe ler, mas não sabe ler grandão, né? E por isso a gente faz uma linguagem bem apropriada. E aí era muita alegria com aquele texto. E na segunda-feira também, um grupinho pequeno aqui, de uma comunidade, convidou a gente para ir lá, elas queriam contar para nós como foi a experiência da primeira leitura que elas tinham feito no primeiro encontro. E elas fizeram uma poesia muito interessante também, sobre aquilo que elas tinham encontrado. Tinha um texto que tratava do deserto de Jesus, quando ele fez os 40 dias no deserto, elas também colocavam muito isso. E tinha uma senhora que ela gosta de tratar assim Deus com muita intimidade, com a intimidade dela. Ela diz sempre, Deus é muito engraçado, ele prepara as coisas na hora certa. E ela dizia assim,
como Deus, agora que a gente anda com uma máscara, né? Ela acha assim, na concepção dela, que a gente que tanto se arrumou, que tanto andava belo e bonito, né? Agora todo mundo anda de máscara parecendo um cabrito, ela falava assim. Então, é o jeito do povo falar, e para mim é um jeito que fascina bastante. Então, assim, no primeiro momento é isso. Se alguém tem alguma pergunta, a Carliane é? Ou se eu posso continuar falando, como é? Então, você pode continuar falando, Deodato? Você está me ouvindo? Estou, sim. Se, Estou. se tem mais algo para você falar, pode falar mais uns 5 minutos, aí a gente vai ver alguma pergunta, né? A gente vai ver, enquanto a gente procura aqui, tá bom? Pode fazer a sua conclusão Tá dessa, legal, tá legal. tá bom? Mais 5 minutinhos, por favor. Tá. Tá bom, legal. Então, assim, a gente acha que são, assim, esses sinais interessantes que a gente percebe no dia a dia das comunidades que leem a Bíblia assim constantemente. Uma outra coisa que a gente percebe é a questão da liturgia mesmo, do dia a dia, da catequese, da comunidade, da organização, que é muito mais, assim, firme, é mais profunda, né? Assim, é muito bem distribuído. Tem uma comunidade, Aldarcal, que lá eles começam a colocar os meninos para ler o Pai Nosso já bem cedo. O menino tem 7 anos, eles, domingo no culto, é você que vai dirigir a oração do Pai Nosso. Outro é você que vai fazer uma prece, com meninos de 6, 7 anos. E é muito interessante, porque aqueles jovens, quando eles vão crescendo, eles vão ficando na comunidade, vão permanecendo. Naquela comunidade sempre tem jovens. Uma outra comunidade, assim, que já delega atividades e responsabilidade desde cedo, é a comunidade da Pera dos Vital, na região da paróquia São José. Então, é uma comunidade que também sempre tem jovens, sempre está... É muito fácil trabalhar com esse pessoal, e eu acho que é um valor também muito grande da leitura popular da Bíblia. As crianças já começam a participar, às vezes já no ventre da mãe, porque as mulheres vão e elas levam as crianças, e é muito bom. Muitas vezes as crianças vão brincar na hora que a gente está fazendo a leitura, e elas vão crescendo, o pouco que elas ficam ali, mas elas vão sabendo, está acontecendo alguma coisa, e elas cantam também. Então, eu acho que é uma outra virtude dentro dessa leitura popular da Bíblia que a gente realiza aqui na região. Falando a nível de Cebi e Piauí, também nas cidades, onde se tem trabalho mais nos bairros, nas periferias, em Teresina, se faz um bonito trabalho na linha da teologia dos povos de periferia. Isso também, eu acho que é muito interessante, muito bom. E, assim, também eu acho muito interessante uma fala do Frei Carlos Mestre, que ele coloca que na metodologia do CEBI tem 3 S's, né, que até o Dom Juarez, quando falava, eu me lembrava, né? É o seguir, o servir e o subir, né? Então, nas pastorais, e aí ele dizia assim, isto é a vocação do cristão, da cristã. O seguir, o servir e o subir. E subir até o Calvário, né? Até o fim, até a cruz, né? Sem ter medo, enfrentando todas as dificuldades, enfrentando todos os momentos difíceis, todos os problemas, todas as angústias e também a opressão, porque a gente sabe que seguir até o Calvário não é uma brincadeira. E aí, aqui, ele dizia assim, sair da zona de conforto.
Então, eu penso que quem quer fazer uma leitura da Bíblia, seja em qualquer metodologia, é preciso sair da zona de conforto. Nós precisamos, como o Papa Francisco diz, ser uma igreja em saída, né? Então, nós precisamos adentrar no meio do povo, estar junto com o povo, não só para ler a Bíblia, mas ler a vida também, como Jesus Cristo, quando entrou, que a metodologia também é essa, né? Entrou no caminho de Emaús, escutou as dificuldades dos discípulos, iluminou a situação, tentando esclarecer, mas quando se sentou na mesa, foi lá que os olhos dos discípulos se abriram, e eles saíram, e a partir dali, os discípulos se tornaram com uma missão em saída. E num das 7 chaves que é apresentada no livro do Frei Carlos Mestre do Francisco Orofino sobre o Deuteronômio, ele coloca o êxodo, viver em estado permanente de saída. Nós precisamos viver em estado permanente de saída. E essa saída, ela não é só para ler a Bíblia, mas também para ler a vida, né? Para estar no meio de onde não tem água, de onde não tem luz, de onde não tem terra, de onde tem umas pessoas que se deixam muito iludir com as falsas promessas, que agora, no tempo de campanha, nós precisamos estar também trabalhando com isso. Eu acho que não é uma missão fácil, mas também não é ruim, né? É uma missão onde a gente sente a presença de Deus. Eu não poderia sentir a presença de Deus só em casa, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Nós precisamos viver em estado de êxodo, né? Em estado de saída, né? Eu acho que é isso. Eu acho que não é uma missão fácil, mas também não é ruim. É uma missão onde a gente sente a presença. Muito bem, Deodata. Que boa a sua explanação, e a gente ouvir essa palavra de Deus falar da palavra de Deus a partir da experiência do povo. Isso caracteriza o CEBI, pelo que você falou aí. É uma experiência da qual nasceu um novo método de leitura da Bíblia. E é uma leitura a partir da realidade, a partir da situação concreta em que as pessoas vivem. Uma outra característica é a defesa da vida. É a defesa da vida que está no bojo dessa leitura que é feita. A defesa da vida. E que bom que você falou assim, que o povo tem a capacidade muito grande de ler a vida e depois se deixar iluminar pela palavra. E aí, depois disso, pela experiência exitosa que tem das comunidades em Pedro II ou em outros lugares da nossa região, você falou uma palavra interessante. E aí, agora, nós temos uma vida melhor, lutar pela vida e que ela seja cada vez mais melhor. Não é a vida de qualquer jeito. Né? Não é a vida de qualquer jeito. E depois você falou também, você terminou dizendo, não é muito fácil. E é nesse sentido que eu queria ainda lhe perguntar. Quais são os maiores desafios que você encontra, que o CEBI encontra, não é, na comunidade, para que ele cumpra com o seu papel, para que ele digamos assim, evangelize, a partir da iluminação da palavra de Deus, essa leitura popular da Bíblia. Tem alguns desafios que a gente encontra, tem resistência, tem algumas críticas, um pouquinho a palavra nesse sentido, e depois você já pode fazer sua consideração final e concluímos também com a oração final. Acho que um grande desafio que a gente encontra por exemplo, eles têm a terra, né? E tem água também, mas precisava cultivar melhor a terra, fazer mais coisas, produzir mais, para não comprar tanto os alimentos com agrotóxicos, né? E precisava estar mais produzindo. Aí, muitas vezes, nós não temos bastante asa nem dinheiro para estar acompanhando, para estar animando nessa parte aí. Nós temos também, mas
precisava fazer mais, precisa fazer mais. Uma outra dificuldade é mesmo na época de campanha política, né, que a gente vê que tem pessoas que ainda se deixam levar para ilusão, né? Às vezes a gente tem comunidades que pensam, este ano assim vai ser tudo bom, vão saber escolher melhor, mas na última hora, à noite, vai lá alguém com dinheiro e compra voto ainda. Isso eu acho que é ainda um trabalho que tem que ser melhor feito. Nós precisamos fazer uma politização melhor, né? Criar uma consciência maior do que é mesmo o compromisso com o voto, que não é para mim, mas o voto é para todo mundo, é para que as benfeitorias, a infraestrutura, as políticas públicas vão para todo mundo. Então, isso é ainda um trabalho bem árduo a gente a fazer, né? Eu acho também tem ainda umas dificuldades na questão mesmo da juventude, que às vezes vão ainda migram, vão ainda embora, né? Como aquelas comunidades que eu falei. Aí eles vão embora, vão para o sul do Brasil e ficam com muita saudade, mas não sabem ainda tirar o proveito daquela terra boa que tem lá, a terra onde mana leite e mel, leite de cabra e mel de abelha. Nós precisamos, todo mundo precisa fazer isso, e não ficar só se reclamando dos preços das coisas, porque se a gente não produz, né, a gente está sabendo que as coisas que tem aí é para vender para o agronegócio, para os outros países, já está vendida, comprometida a safra do próximo ano. Então, isso a gente tem dificuldade ainda, né? Fazemos um trabalho junto com o Mandacaru, junto com o CEBI, porque onde tem escola bíblica é onde tem os projetos melhores, onde dá mais certo, né? É isso, né? Acho que isso também. A outra coisa é que tem uma moça boa, catequista, animadora da comunidade, da coordenação das escolas bíblicas, dos círculos bíblicos, aí casa. Aí pronto, não vem mais, né? Então, ainda tem essas questões no meio da leitura do CEBI. Então, mas é preciso dançar no meio disso tudo e ir tocando devagar, porque também a gente não pode quebrar a corda de uma vez. Eu acho que essas são, assim, as dificuldades maiores, né? A gente tem 3 pessoas candidatas este ano, né, que são das escolas bíblicas, mas os cavalos que elas estão montados não são muito bons, os partidos, né? Então, a gente está acompanhando, nós estamos fazendo projeto com elas, orientando o discurso, né, porque elas são pessoas de qualidade, né, são pessoas à altura de assumir uma Câmara de Vereador e de fazer a diferença. A gente não está deixando livre, não, estamos acompanhando, visitando, conversando, fazendo projetos, né, ajudando para elas terem um discurso diferente e apresentar uma proposta diferente. Então, isso também está acontecendo. A gente não forma pessoas para a gente, né, mas forma para o povo, para o mundo. Então, acho que isso é também uma das coisas que a gente tem que estar muito atuante e atento, né? E há uma dificuldade que, às vezes, a leitura do CEBI não é muito compreendida no meio, às vezes, das paróquias, né, de algumas paróquias, então isso também, às vezes, complica um pouquinho, mas dá tudo certo, acaba dando certo, né? É porque é uma leitura mesmo diferente, né? Você lê a Bíblia e aí as pessoas começam a ter umas responsabilidades, falar diferente, né? É claro, né? É uma outra metodologia, mas então é isso. Mas acaba dando tudo certo, né? Muito bem, Deodata. O CEBI tem esta capacidade de unir a fé com a vida, de iluminar a vida com a palavra de Deus e também de a vida ela servir como esse suporte para que a palavra de Deus possa ecoar na vida das pessoas. Então, você fala também dessa necessidade da formação do povo de Deus, para que ele tenha uma espiritualidade, digamos assim, mais encarnada, não seja uma espiritualidade alienante, onde Deus, muitas vezes, você fala aí da possibilidade da politização, no sentido positivo da palavra, porque
porque a política não é uma coisa alheia aos cristãos. Pelo contrário, como dizia São João Paulo II, a política é a maneira nobre de se praticar a caridade. Se os bons não assumem, aqueles que são iluminados pela palavra de Deus, comprometidos com a realidade, com a vida da comunidade, não assumem, os outros assumem. E muitas vezes você sabe. E tem alguns que são tão espertos que até instrumentalizam a palavra de Deus e usam a palavra de Deus, que é uma faca de dois gumes, inclusive para justificar muitos desmandos. É nesse sentido que é interessante também essa dimensão política, no sentido verdadeiro da palavra. A igreja, a gente sabe que ela não é partidária. No entanto, os cristãos são pessoas que estão inseridas no seio da realidade. E isso é interessante, a gente também dar esse apoio àqueles cristãos leigos e leigas que querem participar. Eles não se tornam estranhos à vida da igreja. Senão os outros terminam instrumentalizando até mesmo a palavra de Deus, o nome de Deus em vão, e você sabe que isso acontece muito. E, na verdade, às vezes usa em vão, por isso, às vezes, até um pecado contra o mandamento, segundo não usar o santo nome de Deus em vão. Mas é muito instrumentalizado. Então, que a palavra de Deus seja sempre luz para o nosso caminhar e que a gente possa sempre se deixar iluminar por ela e assim anunciar o reino de Deus e fortalecer as nossas comunidades. Deodata, muito obrigado. Se você quiser dar uma palavra final, pode concluir com a sua palavra. Tem muita gente que está nos saudando aqui e mandando um abraço, parabenizando pela participação, a Simone, a Gorete, auxiliadora, não é? Dona Luzia, tanta gente boa que está se comunicando aqui, mandando uma saudação para você e parabenizando pelo trabalho. Tá bom, obrigada, um abraço para todo mundo, eu que agradeço e quero dizer que vamos ficar mesmo nesse sentido, espalhando o perfume de Deus. Quando a gente leva Deus no coração, as coisas dão certo. Amém? Amém. 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 Então vamos concluir com uma palavra, com uma breve oração, uma oração mariana que junta uma oração tradicional a uma oração dos nossos dias. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, que está unido a nós em sintonia através deste ao vivo, para a gente rezar assim. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria, Mãe da Igreja, ajuda-nos a entregar-nos plenamente a Jesus e a crer no seu amor, sobretudo no momento de tribulação e de cruz, quando a nossa fé é chamada a amadurecer. Amém. Quero, nesse momento, enviar tantas famílias que sofrem pela doença, pelos problemas familiares, pela pandemia, pela violência. Agora mesmo assisti aqui, passando um velório de um jovem da Guarda Municipal, que ontem foi, de uma forma tão trágica, assassinado, de uma forma muito violenta. Muito violento. Pedir por ele, pedir pela sua família, a consolação da fé, e que o Senhor, na sua misericórdia, o acolha no paraíso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e vos conceda a sua graça. Amém. O Senhor volte para si e nos dê a sua paz. Amém. Filho e do Espírito Santo. Meu gente boa e amiga, muito obrigado. Que o Senhor continue nos inspirando, nos iluminando. Tenhamos uma semana abençoada e até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado. Amém, obrigada.